Talvez você já ouviu pessoas dizendo assim, principalmente os nossos irmãos pentecostais. Eu estava lendo este texto e entendi o seguinte. Eu estava lendo este texto e Deus falou ao meu coração. Eu estava lendo este texto e o Senhor ministrou em minha vida. E às vezes é o mesmo texto, você vê 3 pessoas com interpretações distintas. Deus não é um Deus de confusão. Que diz para um que a grama é verde, para outro que é rosa, para outro que é amarelo. Apenas uma cor da grama. Então, é uma mentira muito grande quando algumas pessoas dizem assim, olha, há vários sentidos no texto. Eu já aprendi cada absurdo no seminário. Nem todo seminário parece, infelizmente. Eu lembro de ter uma aula de hermenêutica onde o pastor explicava que há textos que têm 4 interpretações e outros que têm 7. Gente, como que eu faço para saber qual é a certa então? Fica difícil. A regra básica é a seguinte: o que os apóstolos disseram sobre esse texto, o que os profetas disseram a respeito desse texto, o que Jesus disse a respeito desse texto. Então nós pegamos isso e isto se torna a base. Olha um exemplo. Alguns vão dizer que a história de Jonas foi apenas uma fábula, apenas um mito. Por que nós queremos que aconteceu de forma literal? Porque Jesus Cristo interpretou de forma literal. Jesus ele cita Jonas não de forma alegórica, mas de forma verdadeira, literal. Então, por conta disso, nós acreditamos que aquele texto de fato aconteceu. Jonas foi engolido por um peixe. Claro que o texto não especifica a questão de baleia, mas se você dá uma pesquisadinha na internet, dá um Google para você ver, há casos de pescadores, eu esqueci o nome do pescador, que foi engolido por um cachalote, que é um peixe muito grande, uma espécie de baleia, e ele fica alguns dias, de fato, morto não, né, dentro da barriga ali, e depois voltou. Então não é algo tão absurdo de acontecer. E Jesus disse que aconteceu de verdade. Paulo ele faz 104 citações formais do Antigo Testamento. E todas as citações de Paulo, ele, na maioria das vezes, reproduz o sentido conforme o contexto tinha sido aplicado. Ele vem, mantém o sentido dos leitores originais e apenas explica para as pessoas. Então, se Paulo interpretou aquele texto daquela maneira, aquilo se torna um padrão para a gente. Porque se nós não fazemos assim, inúmeras heresias e absurdos começam a sair dentro da igreja. Salmo 86, Salmo 8, versículo 6, olha o que o salmista vai dizer. Deste-lhe domínio sobre as obras de tua mão e sobre seus pés, tudo lhe puseste. Um versículo desse, de um salmo isolado, Antônio foi bispo de Florença, ele pegou este salmo e disse que se referia ao Papa, ao pontífice romano. Então, por conta disso, eles dizem, está vendo? Todo o poder eclesiástico aqui na terra foi dado a quem? Aos sucessores de Pedro, ao Papa que está em Roma. E sabemos que isso é uma mentira. É tão certo que a reforma protestante, ela foi acima de tudo o movimento de hermenêutica. Hermenêutica de como se interpreta a Escritura. Lutero ele não veio começar uma nova religião. O que Lutero veio dizer é o seguinte, olha, vocês estão fazendo errado, interpretando errado, voltemos para aquilo que é correto. A igreja se desviou de uma forma que não está conseguindo voltar. Nós precisamos regressar lá para os primórdios, para os apóstolos. E o que eles fizeram com Lutero? Mandaram Lutero embora. Mas a reforma protestante foi, acima de tudo, um movimento de hermenêutica. É tão certo que o próprio Martinho Lutero disse assim. E Martinho Lutero era monge católico, né? Vocês devem se lembrar. Quando era monge, era muito versado em significados espirituais e alegorias. Mais tarde, porém, quando cheguei ao conhecimento de Cristo através da carta aos Romanos, vi que todas as alegorias são vãs, exceto aquela que Cristo usou. Quanto a mim, já abandonei essas bobagens e a minha melhor arte é pregar a Escritura em seu sentido único. Lutero ele tinha bastante essas analogias, significados e numerologia. Eu tive uma matéria no seminário que era numerologia bíblica. Sorte que eu gostava de matemática, né? De tanta dificuldade. Não, mas porque o 12, ele é a junção do 7 com o 5. Falei, mas não pode ser do 6 do 6? Eu ficava perguntando na minha mente, aquela que eu não falava, pastor. O 4 é perfeição, o 666 é quase aquilo que é perfeito. E é claro que algumas coisas têm lógica. Meu irmão, mas é cada absurdo que a gente ouve.
Joe Owen, ele disse que não existe sentido numa passagem além daquele que está contido em suas palavras. Ou seja, aquilo que o autor disse é o que ele disse. Ponto. Não estamos aqui para inventar, para elocubrar, para dizer, ó, eu acho que isso daqui ele queria dizer tal coisa. Não, o que ele falou é o que está falado. Segundo,